Estamos aqui com mais uma edição do quadro Café Empreendedor, no programa Clenir Gonçalves no Salto, da Plena TV. E hoje eu vou receber uma convidada, uma amiga, advogada imobiliária como eu, a Ana Carolina Marques. A gente hoje vai falar de um assunto muito importante para você que quer adquirir o seu imóvel, mas tem medo dele vir com dívidas, com alguma coisa que vá te prejudicar no futuro. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Hoje eu quero trazer esse assunto porque é muito corriqueiro na nossa profissão, né? As pessoas às vezes vão adquirir um imóvel e elas não sabem se tem dívida ou não. Sim. E muitas vezes não pensam nisso, não contratam um advogado para prevenção. E quando elas vão fechar o negócio, ou passar uma escritura, ou depois de dar o sinal, que é mais grave ainda, elas descobrem que esse imóvel pode ter uma dívida de IPTU, de condomínio. E a gente sabe que cada dívida tem um grau de maior ou menor risco, Sim, né? Exato. Você também deve atender muito esses casos, né? Muita coisa. E a questão de imóvel é algo que está assim, não está aparente. Né? Para que a pessoa saiba dos problemas, você vai ter que levantar uma série de certidões. E aquela pessoa que está comprando, ela não sabe exatamente o que ela deve buscar, o que ela deve pesquisar e olhar para estar fazendo um bom negócio. Por isso que o auxílio de um advogado é muito importante nesses momentos, até porque o imóvel é o sonho de muitos brasileiros. Né? Não é? Tem gente que junta dinheiro a vida inteira para comprar um imóvel. E aí eu vou falar para você aí de casa, não só como advogada, mas também como educadora financeira. Muitas vezes você acha caro pagar umas certidões no início da negociação, como a certidão de matrícula ou até a certidão dos vendedores, e espera aquele momento da escritura para ver essas certidões ou próxima escritura. E aí é um risco muito grande que você está correndo. E aí o que você achou que é barato, né, ou melhor, o que você achou que é caro, vai sair mais caro ainda. Por quê? Porque o seu imóvel pode estar correndo um grande risco, não é isso? Sim, exato, porque você pode estar comprando um imóvel que tenha uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio. Essas dívidas são dívidas que elas perseguem o imóvel. Então, independente do comprador, aquela dívida vai recair sobre o seu imóvel. Então, é fundamental que ao comprar um imóvel, o comprador, além dele pesquisar a pessoa do vendedor, ele também levante todas as certidões do imóvel relativas a IPTU, a condomínio, ver se tem alguma indisponibilidade na matrícula do imóvel. É muito comum ter penhoras oriundas de alguma ação na justiça do trabalho. Às vezes aquele vendedor ele está sofrendo uma ação trabalhista e aquele imóvel que ele está vendendo pode ter uma restrição. Então isso são situações que o comprador ele precisa ter consciência, né, e saber na hora da compra daquele imóvel. E aí eu vou te falar uma coisa. E para você, que vai chegar e vai falar assim, doutora, mas tem certidão que só tem 30 dias de validade. Eu vou dizer, tem sim. Tem certidões que têm um prazo menor de validade. Mas o que são 30 dias dentro de um valor, de uma vida que você sonhou com o seu imóvel. Então, por isso, um bom advogado, ele vai dizer para você um prazo mais ou menos razoável para você pedir essas certidões. Porque eu acredito que seja isso, né? Quando a gente pede a certidão, a mínima, né, gente? Sim. Perguntar ao síndico se tem dívida de condomínio. Exato. E não só isso, é importante, se você estiver comprando um apartamento, é necessário também você pesquisar se aquele condomínio tem dívidas. Às vezes tem dívida trabalhista, às vezes tem uma dívida de indenização, e aí você vai comprar um imóvel em um condomínio que está sofrendo uma ação judicial e aquela dívida vai recair sobre você também no futuro. Então, são pesquisas que são muito importantes que direcionam o comprador. Nem toda restrição ele impede o negócio. Muitas restrições elas podem ser, pelo advogado, né, sanadas. Então, se aquele imóvel tem uma dívida de IPTU, esse IPTU pode ser abatido daquele valor. Né? Se existe uma ação judicial, o valor da ação judicial também pode ser abatido no valor, mas na maioria dos casos, a necessidade da intervenção de um advogado
para estar resolvendo essa questão para o comprador. Muito importante você trazer, né, essa reflexão, porque inclusive a dívida do condomínio vai atingir a cota parte do comprador, Sim, né, daquela sim. pessoa que está adquirindo. Além disso, as certidões, elas vão dar essa clareza. E esse valor, que pode ser abatido ou não, inclusive precisa ver se teve custas, né, essa questão do acordo, se vai ser abatido no sinal, se vai ser abatido depois, o que precisa constar na própria escritura. Sim, então, sim. tudo isso são coisas que o advogado vai aconselhar para a pessoa adquirir esse imóvel, mesmo tendo um risco. Mas a decisão é sempre do cliente, né? Exato. O advogado, ele orienta. A gente nunca, nós, advogados, nunca vamos dizer compra ou não compra, né? O que vai acontecer é uma orientação. E o mais importante também é a confecção de um bom contrato de compra e venda, para estar determinando isso nas cláusulas do contrato. Muitas pessoas compram um imóvel, acham, vou tirar aquele contratozinho da internet, ou o próprio vendedor, né, ele oferece um contrato de compra e venda, e aquele contrato ele não está alinhado ao negócio que a pessoa está fazendo. Então, existem cláusulas ali que não vai beneficiar aquele negócio, pelo contrário, vai até prejudicar. Então, o advogado, além de levantar essas certidões, de fazer toda essa análise, ele também vai assessorar na confecção desse contrato de compra e venda, que vai dar toda a segurança jurídica nessa transação. E é importante também falar que nós temos contrato, gente, você que está em casa, que muitas vezes vai comprar seu imóvel financiado, vai comprar seu imóvel de uma construtora ou de uma imobiliária, e já vem um contrato de adesão. Mesmo assim, é importante que o advogado ele leia, porque você talvez não tenha a possibilidade de trocar algumas cláusulas, mas você vai saber quais cláusulas elas são abusivas ou não. Não é essa a importância? Exatamente. E se aquele contrato, ele diz respeito à sua realidade também, não só daquele que está te vendendo. Então, porque um contrato, ele é bilateral. Isso. Ele tem a questão do vendedor e do comprador. Exato. As pessoas pensam que eu vou comprar, eu tenho que me submeter. Não, você tem direitos e deveres das duas partes. Então tem que ver prazos, juros, né? Toda essa questão de documentação. Sim. Se vai a posse, se vai ser antes ou depois. Porque uma outra coisa, se entrar no imóvel, cuidado, porque lá no contrato fala as despesas que você vai ter desde a posse, se a sua posse vai ser precária ou não. Então tudo isso é importante. Aí tá, vamos lá. Eu chego para você e falo assim, estou querendo esse imóvel. Aí quando você vai ver o imóvel tá com risco de leilão e penhora. Então, aí tudo é para você. Aí o advogado ele vai ter, se tem um risco de leilão, uma penhora, geralmente essa penhora, essa indisponibilidade, ela é oriunda de algum processo judicial. Então, o advogado ele é o profissional habilitado para estar pesquisando esses processos, analisando essa penhora, verificando o momento daquele processo judicial para fazer a análise, se há possibilidade de uma reversão, se aquilo vai ser ou não um bom negócio, o que pode ser feito naquela determinada situação. Por isso que a figura do advogado ele é essencial nessas transações imobiliárias. Contratar um bom advogado, seja a área que for, pode salvar uma vida, salvar sua casa, salvar sua família, salvar seu casamento. Então, pense bem quando você pensa em um médico. Você muitas vezes paga uma consulta a um médico, mesmo tendo plano de saúde. Assim também é o advogado. Mesmo que você saiba, mesmo que você pesquise, mas não fique ouvindo um e outro. Procure um bom advogado dentro da área que você precisa. Porque o advogado, ele é justamente para te dar essa maior segurança. Exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está em casa, muitas vezes sonhando com a casa própria, sonhando com o apartamento, juntando, né, o dinheiro de uma vida e está pronta para fazer, para entregar para um sinal ou para financiar. O que você aconselharia para ela fazer hoje? Sim, eu aconselho a pessoa a procurar uma orientação jurídica, né? Mesmo que a pessoa pense, eu vou gastar, eu vou ter que investir em honorários ou em certidões. Mas isso deve fazer parte da sua viabilidade financeira na compra de um imóvel. Quando você for comprar um imóvel, coloca na sua viabilidade os custos com essa assessoria, porque isso é fundamental na realização daquele negócio.
Então, é como a doutora Érica falou, é fundamental que é como você vai para uma consulta médica, né? E é um trabalho preventivo, e o trabalho preventivo, ele é muito importante nos negócios imobiliários. Muito obrigada por sua participação. Eu espero que a gente tenha esclarecido as suas dúvidas. E agora o nosso tintim de café. Tintim para você em casa. Mas antes, Carol, não podia te esquecer do brownie do nosso patrocinador, Capitão Brownie, para você saborear, inclusive, com esse café delicioso. Obrigada. Obrigada.